Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Atos Podcast. Eu sou o Cavalcante Neto. E eu, Pedro Veras, pessoal, diretamente aqui de onde? Rede Brasil com Z, Coworking. O nosso estúdio está instalado aqui. Se você busca solução, hein? Endereço fiscal. A Procura Rede Brasil aqui tem a solução ideal para você. E aí você pode estar Procura colocando o André aqui. Luiz, conhecido aí do nosso convidado de hoje, Alexandre. Gente boa. Endereço fiscal, Alexandre. Hoje, atualmente, é uma busca grande, é uma demanda grande, né? Verdade. Muitos profissionais não querem investir, né? O custo fixo é muito alto, né? Exato. Então você pega um endereço fiscal e é uma solução. Então procura a Rede Brasil com Z, tá? Brasil com Z, nas redes sociais e você será muito bem atendido. Alexandre Aquino, é de Aquino ou é só Aquino? De Aquino. De Aquino, tá certo. Obrigado, meu irmão, por ter vindo. O prazer é meu poder participar. Alegria estar com você aqui, a gente bater esse papo. Tá, joia. O Alexandre, ele é médico psiquiatra, né? O currículo do homem é imenso. Aí a gente vai falando sobre esse currículo ao longo do nosso bate-papo, né, Alexandre? Tudo bem, não é tão grande assim não. Rapaz, você é grande. Alexandre, uma curiosidade, cara. Eu lhe conheço já tem um pouco tempo, mas eu sei que você tem mulheres em casa, né? Você tem sua esposa, Karine, um abraço, Karine, e 3 filhas. Exato. Né? Podemos dizer que você é um especialista em mulheres? Eu me considero, né? Eu não sei se elas me consideram um especialista nelas, mas eu acho que eu tenho um pouquinho de experiência assim, nessa arte de criar meninas, né? E de conviver com muitas mulheres. Deu para desenvolver uma habilidadezinha, né? Até porque vamos dizer que eu tive uma preparação na minha vida, né? Porque eu sou o mais velho dos filhos dos meus pais e as minhas irmãs mais novas são mulheres. Eu sou o único homem da família também. Aí quantas irmãs? 2 irmãs. 2 irmãs. Né? Então eu já convivo nesse universo aí já desde a minha infância. Tranquilidade, né? Já, né? Eu estou bem familiarizado. Teve uma viagem que eu fiz, cara, que foi eu, aí a minha mãe, a minha sogra, a minha filha e a minha esposa. Pensa aí. Pra domar O cara esse... sabe se ele sabe de mulher é no domingo agora, que é dia das mães, né? Se a mulher não trocar o presente é porque ele entende mesmo. Entende mesmo, né? Vamos ver, né? Domingo nós saberemos. Alexandre, vamos conversar um pouquinho, cara, sobre a tua formação. Ok. Você é daqui de Fortaleza mesmo? Sou de Fortaleza. Fortalezense. Nascido e criado aqui. Tá. Né? Minha infância toda foi ali pela Cidade dos Funcionários, né? Estudei no Colégio Farias Brito a minha vida inteira. Foi? Né? Lá, o IUDET? Onde era o IDET, que hoje é o Colégio Ari de Sá, é. né? Mas foi a minha vida inteira lá e saí de lá para ir para a Faculdade de Medicina, né? Massa. Na UFC. Mas sempre quis medicina? Sempre quis medicina. Alguma influência familiar? Não tenho nenhum médico na família. É né? mesmo? Eu fui... Para não dizer que não tinha nenhum médico na família, tinha um tio da minha mãe que morava em Brasília e que eu não muito tinha distante, zero né? contato com ele, né? Então, depois desse caso, eu fui o primeiro médico da família e depois agora uma prima mais nova também se formou em medicina. E o que foi que te levou a escolher a medicina? Eu, assim, sempre teve um desejo muito grande do meu avô materno, né, de ter um filho médico, né? Isso era sempre muito uma discussão de família, né? Tem que ter um médico na família, né? Pois é, ele teve 10 filhos e nenhum seguiu essa carreira, né? Então, sempre, né, se falava isso nas reuniões, né, quando a gente ia para casa do meu avô, inclusive com os meus primos também, quem aqui de nós vai fazer medicina, tal, né? Sempre teve essa brincadeira assim familiar, né? E aí o fato é que comecei a me interessar até pelo tema. Eu, muito pequeno, curiosamente, já tentava me interessar sobre assuntos médicos, né? Adorava ir para a consulta do meu pediatra, né? Legal. Ficava querendo brincar com o estetoscópio dele e tal, né? E você era um bom aluno, assim, de notas? Sim, sempre fui um bom aluno, né? Eu sempre... Digamos que é um pré-requisito, né? Mais antigamente, né? Do que hoje tem mais opções, o leque é maior. E antigamente, né? Como a gente sabe, na época que eu fiz faculdade de medicina, aqui em Fortaleza só existia o UFC.
Só. né? Não Não existia tinha outra opção. nem Sobral ainda. Não tinha Sobral, não tinha Juazeiro, Barbalha, né? não tinha Juazeiro. A única opção era o UFC. E o pessoal saía peregrinando o Nordeste todo, o cearense, né? Fazendo prova. Exatamente, foi um pouco que eu fiz. Fiz prova também em Natal, né? Ia fazer prova também em outro local, mas aí saiu o resultado da primeira fase do UFC e eu decidi, né, como eu tinha passado, decidi que ia, né, concentrar minhas energias para passar na segunda fase. Teu vestibular ainda foi o somatório? Foi o primeiro ano que não foi mais somatório. Quero entregar a idade do cara aqui. Toda vida é isso. Não, já não Eu era. peguei também, eu peguei. Pois é, mas não era mais o somatório não, né? Já era ABCDE, mas foi o primeiro ano que mudou, né, do Tá somatório para ABCDE. E quando você entrou na medicina, de cara ali, deu alguma... A primeira impressão, você teve uma surpresa positiva ou uma surpresa negativa com alguma coisa em relação à medicina? Olha, eu tinha muita expectativa, né? Assim, até porque, por tudo isso, né? A família toda esperava muito que eu passasse, né? Meu avô ficou extremamente feliz quando soube que eu tinha passado, né? Finalmente ia ter alguém da família ali na medicina e tudo. E eu estava bastante empolgado, né, com a ideia de estar numa universidade federal, minha primeira experiência, vamos dizer assim, com o sistema público, né, de ensino, já que minha vida toda foi estudando em colégio particular, né, e fui positivamente surpreendido, né, porque Legal. apesar de nós sabermos que a situação de algumas faculdades federais é de um certo sucateamento, né, de algumas estruturas e tal, mas a Faculdade de Medicina, apesar de também não fugir à regra, também existiam os seus problemas em relação à parte financeira, né, e de algumas coisas que precisavam ser reformadas e tal, mas o corpo docente e o corpo discente era muito qualificado, né? Então foi muito surpreendente, É né, o diferencial, né? ter tido os mestres que eu tive na instituição e realmente foi uma experiência maravilhosa esse tempo que a gente passou na faculdade. Que massa. Ali na... Onde é que fica ali? É no Porangabuçu, Porangabuçu, né? Só que na época, né, o currículo hoje da Faculdade de Medicina mudou um pouco. Na minha época, ainda era o currículo antigo, a gente passava o primeiro semestre no campus do PC, né, tendo ainda as disciplinas básicas, né, de bioquímica, química orgânica, né, então tinha algumas disciplinas que eram no campus do PC. A partir do segundo semestre que era inteiro lá no campus do Porangabuçu, né, e aí foi até terminar a formação. Entendi. A gente já teve alguns médicos aqui no podcast, não foi, Pedro? Foi. A Sara, acho que teve outro aí que passou por aqui. E a gente sempre pergunta sobre a formação do médico. Você enxerga que o currículo, a Faculdade de Medicina, ainda carece de formações como, por exemplo, gestão de carreira, e algo mais se identifica que é necessário para que o médico dê um suporte melhor para quando o médico se forme, né? Assim, o currículo ele mudou, né? Hoje nós temos um currículo mais moderno do que era na minha época, né? Inclusive com disciplinas longitudinais de treinamentos de habilidades, né? De coisas voltadas mais para uma experiência de um atendimento humanizado. Legal. Né? E realmente foi um app que eu vejo assim, muito positivo, né? A próprio currículo se atualizou em diversas áreas, né? Na própria área onde eu sou especialista, que é a área da psiquiatria, né? Hoje a forma como é vista a psiquiatria é de uma forma diferente da época em que eu fiz, né? Assim, hoje é muito mais voltado realmente para a parte de neurociências, atualidades dentro da especialidade, coisa que na época ficava ainda um pouco carente nesse aspecto. Agora, em relação a isso especificamente que você está falando, né, de vamos dizer assim, algo voltado a um planejamento de carreira, empreendedorismo, tal, isso realmente ainda é uma carência dentro da formação. Porque a grande maioria dos profissionais da medicina acabam tendo que gerir a sua carreira, né? E existe uma deficiência, não é isso? Eu costumo ter essa conversa principalmente com os residentes de psiquiatria, né, os residentes do último ano, né? Fazer uma curiosidade, né? Depois que eu terminei a psiquiatria, né, que foi a minha residência, eu tive a oportunidade de fazer um treinamento, que foi até um treinamento oferecido por um laboratório era mais ou menos como se fosse com esse propósito de gestão de carreira, né? Eles selecionaram alguns psiquiatras iniciantes
para poder conversar com psiquiatras mais experientes, né, do Brasil, nomes de referência, aonde a gente recebia conselhos, dicas e tal, né, sobre que caminhos a gente deveria seguir, quais são os atalhos e etc. E eles disseram, né, que esse formato foi muito inspirado no currículo de algumas faculdades americanas, né, que eles dispõem, né, do último semestre, né, geralmente de uma disciplina de planejamento de carreiras, onde eles preparam o estudante a sair da faculdade já com alguma bagagem do que fazer, de como empreender, né, de como conseguir determinadas coisas. Sim. E aí eu me peguei pensando, poxa, realmente, eu nunca tive esse tipo de orientação e teria facilitado muito a minha vida de consultório, né, de começar essa carreira, né, eu fui por alguns caminhos que hoje eu vejo que eu perdi tempo, que se eu tivesse que recomeçar eu teria feito diferente. E iria né? errar do mesmo jeito, né? Mas poderia Sim, ter abreviado mas poderia um pouco. ter, exatamente. E aí eu costumo, né, com os residentes de psiquiatria do último ano, ter essa conversa. Vamos sentar aqui, gente, vamos esquecer aqui um pouquinho psiquiatria, né? Vamos falar um pouco como é que vai ser a vida de vocês pós-residência, né? O que é que vocês sabem sobre consultório, sobre burocracia, sobre alvarás, né? Impostos em geral, né? Impostos e tudo, né? Questão contábil, né? Então eu costumo ter uma conversa com eles justamente porque eu senti falta disso, né? Então, na faculdade de medicina, né, a não ser que tenha alguma coisa mais nova assim dos últimos anos, eu desconheço que dentro do currículo novo tenha alguma formação direcionada para isso. E na residência médica, muito menos. Né? Mas eu vejo que é uma coisa que pouco a pouco está mudando no cenário. Né? Então já tem uma sementinha ali de você que conversa com o residente, já tem outra pessoa que também tem essa preocupação. E aí eu vejo que pouco a pouco está mudando. Não necessariamente na grade curricular, né? Não precisa ser, mas podia ofertar algo paralelo, um curso de extensão, né? Exato. Algo, né? Cadeiras optativas, né? Para que pelo menos desse a oportunidade, né? Porque é como você falou, quando a gente monta um consultório, né, na verdade, sem a gente se dar conta, a gente está montando uma empresa. É uma empresa. Né? Uma empresa que requer que você tenha conhecimento de RH. administração, contabilidade, RH, né? E marketing. E isso não faz parte da nossa formação. Exatamente. Nós somos formados para tratar pessoas. Essa parte aí é cada um por si e aprendendo com erros e acertos aí da caminhada. E claro que o foco é esse, né? Mas ali, óbvio, né? Agora, a impressão que dá é porque assim, a formação do médico, e não podia ser diferente, lida com vidas, a faculdade, é uma imersão, né? Sim. Então o médico está ali, o médico trabalha muito, pelo menos os médicos que a gente conhece trabalham muito, né? E acaba não sobrando tempo para pensar nessas outras questões, né? Às vezes. Às vezes eu brinco dizendo que às vezes a gente entra no modo de piloto automático. A gente aperta o botão do piloto automático e vai só fazendo, vai só executando. E realmente falta aquele tempo assim de, peraí, deixa eu parar, deixa eu refletir. Qual o caminho que eu estou seguindo, né? Quais são as coisas que eu estou fazendo que são desnecessárias, quais são as coisas que eu tenho que priorizar, né? Às vezes a gente falta esse tempo para parar e pensar e colocar isso na mesa e poder refletir em cima disso. Você é casado com a Karine, também médica, psiquiatra, né? Há quanto tempo já? Nós completamos recentemente 18 anos. Muito bem. Oi, falou com firmeza, viu? É porque os homens que vêm aqui a gente pergunta e tem uns que ficam... contando no dedo, assim. A gente vai trazer a Karine aqui também, viu, Karine? Você está convidada. Se duvidar, é mais fácil dar essa resposta do que ela. Bicho. Vamos ter que ter aqui a versão da Karine aqui para contar essa história. Pois é. Vocês se conheceram na faculdade? Um dado curioso, né? A gente começou a ter conversas maiores realmente na faculdade, mas a gente se conheceu de fato no Farias Brito, né? Porque ela era do 3º ano e eu era do 2º ano, né? Então a gente se encontrava nos corredores, mas nunca tinha trocado mais do que um oi, um bom dia, né? Uma coisa do tipo. Aí lá na faculdade, né? Ela entrou primeiro na faculdade, ela é um semestre na minha frente. A gente teve a oportunidade de se encontrar numa atividade que as pessoas do semestre à frente faziam para os novatos, né? E aí começamos a ter uma conversa maior, uma aproximação maior e lá se vão 18 anos. E lá se vão 18 anos. 18 anos de casado, 18 né? anos de casado. Se for contar esse tempo aí eu tenho que contar realmente nos dedos. Fique por aí mesmo.
Para não se complicar. Mas aí já vão quase, né, contando tempo de namoro mesmo, quase 23 anos. 23. Maravilha, maravilha. E foi assim uma coincidência os dois optarem pela psiquiatria? Foi, o pior é que foi. Foi, né? Porque quando a gente... outro dado curioso, né? Às vezes as pessoas me perguntam como é que foi assim, a minha escolha pela psiquiatria. Eu ia perguntar na sequência. Eu entrei na faculdade com 100% de certeza que eu seria cardiologista. Pois é. Eu tinha certo, né, o meu caminho dentro da cardiologia. Eu estava tranquilo ali, não? Você é cardiologista. Tanto que os primeiros projetos que eu me envolvi na faculdade foram com projetos de ressuscitação cardiorrespiratória, né, participar de projetos de extensão com temáticas voltadas à cardiologia, né? Inclusive fiquei um grande tempo em um desses projetos. E a Karine, eu não sei exatamente se ela já tinha, né, alguma especialidade em mente, né? Só que isso começou a mudar para mim, até curioso, não foi na disciplina de psiquiatria. Que a minha disciplina de psiquiatria foi no 7º semestre, né, salvo engano. Mas lá na frente, né? Foi no 3º semestre, né, quando eu tive a disciplina de psicologia médica. Né, que a gente começou a ter aulas sobre a psique humana, sobre como o adoecimento interfere nos estados emocionais das pessoas e tal, né, do cuidado que a gente tem que ter também com o lado emocional do sujeito que está doente lá por qualquer outra causa, né, as questões de somatizações e tudo. E aí pronto. Aí surgiu essa... Dali nasceu a semente do psiquiatra. Esqueceu o coração. Esqueci o coração, fui para a mente, né? E aí dali nasceu o psiquiatra. Qual a diferença entre a psiquiatria e a neurologia? É que a psiquiatria ela lida muito com a questão da subjetividade humana, né? E dos transtornos mentais, como a gente chama, né? Que seriam os quadros de esquizofrenia, depressão, transtorno bipolar, onde nós não temos uma alteração, assim, uma etiologia claramente anatômica desses processos, né? Por exemplo, se você for perguntar qual é a parte do cérebro que está afetada na depressão, são várias, né, partes, não é uma parte específica do cérebro, né? E a neurologia, ela trata com um lado mais orgânico mesmo do problema, né? A questão de lesões cerebrais, né, que podem cursar com determinadas alterações a nível corporal, né, a nível sistêmico, né? Então, eles são mais pragmáticos assim, na questão orgânica. Nós vamos atrás da questão da subjetividade, da influência que aquilo dali tem no funcionamento da pessoa, né? O cérebro ele é um órgão que adoece de formas diferentes, né? Ele pode adoecer tanto por questões estruturais, anatômicas, como por questões funcionais, né? Então, eu costumo dizer que o psiquiatra lida mais com essas alterações funcionais. E o que são as questões funcionais? Seria, por exemplo, desbalanço de neurotransmissores, né, determinadas áreas que podem ter uma produção de neurotransmissores de forma mais deficiente do que outras, e isso pode estar por trás um pouco da fisiopatologia de alguns adoecimentos. Só que quando a gente fala de adoecimento na área de transtornos mentais, a gente tem que levar em consideração que não são casos em que a gente encontra um único fator, né, para isso, geralmente. O adoecimento ele é multifatorial, né, onde questões neurobiológicas são importantes, mas também questões genéticas, questões ambientais, fatores estressores familiares, fatores estressores sociais, né? Então, é uma gama de situações que, em conjunto, contribuem para que em um determinado momento o nosso cérebro comece a funcionar de uma forma diferente, né? E isso, dependendo da situação, vai levar para sintomas ansiosos, sintomas depressivos ou outra sintomatologia ainda. Aí de que forma o psiquiatra deve, por exemplo, numa primeira abordagem, encaminhar, direcionar o paciente para que ele tenha uma percepção desse todo, desse emaranhado desse complexo, né, que você falou aí? A gente costuma fazer muito, né, o que a gente fala na parte técnica de psicoeducação, né, que seria fornecer dados para o paciente sobre o que é o adoecimento psíquico, né, quais são as influências que estão por trás desse adoecimento. A gente meio que dá, vamos dizer, entre aspas, uma mini aula sobre como esses processos interagem e contribuem para a formação desse quadro, né?
E muitas vezes isso não é feito só em uma consulta, né? Em várias consultas subsequentes, a gente acaba fazendo esse trabalho de psicoeducação. Agora, eu vejo que, pouco a pouco, uma percepção minha, eu queria saber do senhor, pouco a pouco parece que o preconceito que existe ali com o psiquiatra, né, e aquela ideia de ser médico de doido, essas coisas, pouco a pouco vem caindo mais e as pessoas começando a buscar mais outras opções de tratamento, como a psiquiatria, por exemplo, como a terapia também vem aumentando. E eu queria saber, vem de fato caindo mesmo essa percepção ou ainda tem demais? Pronto. Essa questão, Pedro, dessa percepção vem de uma época assim que a psiquiatria, ela, vamos dizer assim, ela estava mais distanciada das outras especialidades médicas, né? Porque teve um determinado momento em que a psiquiatria ela foi dominada por conceitos psicodinâmicos, né? Por exemplo, na década de 40, 50 do século passado, o trabalho do psiquiatra era essencialmente tratar utilizando métodos psicanalíticos, né? Não existiam os conhecimentos que nós temos hoje em dia de neurociências, dessa questão de desbalanço de neurotransmissores, né? Até de neuroimagem, né? Como hoje em dia nós temos ressonâncias magnéticas do cérebro, né? Que na época a gente não conseguia ter tanta... né? Não tinha esses recursos para que a gente pudesse fazer essa investigação mais profunda. Então, durante um certo tempo, a psiquiatria ficou meio como se fosse uma especialidade médica à parte, né? E não se tinha muito consenso entre os próprios psiquiatras sobre os critérios diagnósticos, né? Existem pesquisas bem clássicas mostrando que nesse período, quando você mostrava um caso clínico, né, para um psiquiatra nos Estados Unidos e um psiquiatra na Europa, né, por exemplo, eles davam diagnósticos diferentes, né? E aí isso levava as pessoas a terem um certo descrédito com a psiquiatria, né? Que especialidade é essa? Que as pessoas não falam a mesma língua, né? Nos Estados Unidos é de um jeito, na Europa é de outro jeito, né? Então, isso aconteceu até quanto tempo atrás? Olha, isso mudou assim radicalmente a partir da publicação do primeiro manual diagnóstico com critérios bem estabelecidos, né, dos quadros psiquiátricos, que foi o DSM-3, certo? O DSM-3, que é um manual diagnóstico da Academia Americana de Psiquiatria, ele data, salvo engano, de 1980. Caramba, é recente demais. É bastante recente. Então, esses critérios de diagnóstico que nós temos hoje em dia, né? Quais são os critérios para depressão, quais são os critérios para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, os critérios para autismo e etc., isso é de 1980 para cá, que tem esses critérios bem estabelecidos. Isso proporcionou com que todos começassem a falar a mesma língua, né? Aí agora nos Estados Unidos, na Austrália, na China, no Brasil, quando a gente falava de esquizofrenia, a gente sabia o que é que a pessoa lá estava vendo, né? Entendi. E como todo mundo começou a falar a mesma língua, propiciou que as pesquisas pudessem expandir, né? Porque aí eu podia pesquisar esquizofrenia aqui, podia pesquisar esquizofrenia em outro país. Essa cooperação mundial trouxe dados extremamente relevantes de avanços das neurociências e tal, em que os países contribuíram, né, para isso. Então, de 1980 para cá, houve um crescimento exponencial de pesquisas dentro da área de saúde mental, né? Tanto que no final do século XX, né, foi decretado que seria o século da mente, né? Inclusive, alguns dos últimos Nobéis de medicina foram Nobéis dentro da área de neurociências, né? Porque o avanço foi realmente muito grande a partir da década de 80, né? Então, à medida que a psiquiatria começou a se aproximar novamente, né, das áreas médicas, né, e ganhar maior credibilidade em relação a diagnóstico, em relação a como as medicações realmente tratam os quadros, a gente vem percebendo um movimento global de uma queda do preconceito, né, em relação a isso. Claro que isso é uma coisa que às vezes demora uma geração ainda para poder acabar de vez. Mas é muito mais fácil hoje em dia uma pessoa dizer que está indo para o psiquiatra ou levando um parente para o psiquiatra, porque antigamente você tinha que entrar quase pela porta dos fundos, né? Assim, você não entrava nem pela porta principal da clínica, era pela porta dos fundos. Esconder o carro, né? para ninguém ver. Exatamente, né? Era aquela coisa assim extremamente sigilosa, Deus me livre, alguém me vê aqui, né? Dentro de um consultório aqui da psiquiatria.
Hoje em dia, pelo contrário, né? Hoje em dia já tem até algumas pessoas que até ostentam, dizendo, eu tenho meu psiquiatra, eu tenho meu terapeuta, né? Então, a coisa já está começando a ficar um pouco diferente, realmente. Uma coisa também que eu queria perguntar, que a gente falou aqui um pouco quando a gente estava conversando aqui fora do ar, da ideia que você trabalha hoje na parte infantil juvenil ali e na adolescência também, e tem os adultos também, né? Certo. E aí, a pergunta que a gente tem, que eu até perguntei, mas não quis desenvolver na hora, que é como que se dá o tratamento com as principais ali diferenças, principalmente na forma de manifestação, entre crianças e adolescentes e adultos. Então, é importante colocar que os mesmos diagnósticos que a gente encontra no adulto, a gente encontra também na infância e adolescência, né? Crianças e adolescentes também têm depressão, também têm transtorno de pânico, também têm esquizofrenia, também têm transtorno bipolar. Todos esses diagnósticos são vistos também na área da infância e adolescência. Alguns diagnósticos são mais raros, né, assim, de acontecer. Por exemplo, esquizofrenia é um quadro que tipicamente começa próximo da vida adulta, né, final da adolescência e início da vida adulta. Você tem casos de crianças com esquizofrenia, né? Crianças, quando coloca abaixo de 12 anos, tem, mas são bem mais raros, né? Então, assim, existem algumas apresentações que são mais raras realmente na infância do que na vida adulta, mas outras apresentações são comuns, porém com características fenomenológicas diferentes. Por exemplo, se eu for pegar um adulto com depressão, a imagem que as pessoas têm do adulto com depressão é aquele cara que vai estar triste, chorando, sem vontade de sair de casa, né, com pensamentos negativos, sem sentir prazer pelas coisas e etc. A criança deprimida muitas vezes não vai estar desse jeito. Né? A criança deprimida, por exemplo, ao invés de expressar tristeza, vai expressar mais irritabilidade do que tristeza. Então, ao invés de choro, ela vai ficar irritada, ela vai ficar reclamona, né? Ela vai ter comportamentos opositores, né? Às vezes por conta desse quadro depressivo. Então, assim, o diagnóstico é o mesmo, mas a apresentação é diferente, porque as características dos sintomas que nós vemos sendo manifestados na infância são um pouco diferentes do adulto, e isso tem a ver com o nível de desenvolvimento cognitivo, social e emocional. Né? Então, a gente tem que levar em consideração o desenvolvimento, né, da criança para que a gente possa identificar quais são os sintomas que realmente são patológicos para aquilo dali. O ser humano é uma máquina assim, incrível, né? Sim. E a medicina não é uma ciência exata, né, Alexandre? Exatamente. Não né? dá para... A gente até tenta, né, transformar da forma mais exata possível, tentando encontrar marcadores biológicos, exames, dosagens sanguíneas que possam estar direcionando, né, para uma maior objetividade. Mas, assim, a medicina, ela surge por natureza também de uma questão humana, né? E o ser humano, ele é muito complexo, né? O ser humano, ele vai muito além de uma biologia. Né? Então, existem todos os outros fatores que influenciam no processo de adoecimento. Né? Não só fatores fisiológicos, biológicos, mas fatores sociais, né? Também que contribuem para esse adoecimento. Verdade. A sua escolha pela essa área da infância e adolescência veio como? Assim... Uma coisa natural que foi surgindo? Durante a formação, né, da Faculdade de Medicina, apesar de eu ter, assim, a partir do terceiro semestre, me direcionado mais para a área mesmo da psiquiatria, mas a formação médica ela é muito empolgante em determinadas áreas. Né? Então, teve várias disciplinas, né, várias cadeiras que eu tive na faculdade, que eu fiquei assim, encantado com elas também. Né? Não a ponto de mudar de opinião, né, para seguir aquela disciplina, mas que realmente me dava uma vontade de estudar, uma vontade de poder me aprimorar mais nisso. E uma dessas disciplinas foi pediatria. Né? Eu costumo dizer que se eu não tivesse seguido pela psiquiatria, provavelmente eu seria um pediatra hoje em dia. Né? Então, tive um professor da faculdade, que ele é professor até hoje, que é o Dr. Álvaro Leite, que é um grande mestre, né? Se ele algum dia, né, nos vê aqui no YouTube, né? Um abraço para o grande mestre, Dr. Álvaro. E foi uma pessoa que contribuiu muito para a minha formação, inclusive para poder entender melhor essas
particularidades do atendimento da criança e do adolescente, né? Isso que a gente está falando sobre diferença, né, para os adultos, isso não vale só para a psiquiatria, não, né? Isso vale para a clínica também, né? Então, a pediatria fala muito isso, né? Que as crianças não são adultos em miniatura, né? Eles são seres que têm questões emocionais, sociais, cognitivas que são próprias daquela idade e não é simplesmente você pegar uma criança e tratar ele como se fosse um mini adulto, né? Não é um ser diferente, com um desenvolvimento diferente. Então, essa sensibilidade para isso eu tive durante a minha formação médica na disciplina de pediatria, né? Aí consegui casar esses dois interesses em comum, né? A psiquiatria com a pediatria, de alguma forma. Por isso que eu me enveredei mais para a área de psiquiatria da infância e adolescência. Doutor Yoto, uma outra pergunta a influência da tela na parte ali infanto-juvenil e tudo, é de fato prejudicial, não é? Quando não é? Certo. Existem alguns consensos já de associações em relação a isso, né? O que é que a gente sabe? Que dependendo da faixa etária que você está falando, a tolerância às telas muda. Tá? Então, por exemplo, a Academia Americana de Pediatria, ela defende que uma criança menor de 2 anos de idade, ela tem que ter 0 contato com tela. Certo? E faz todo sentido isso, porque uma criança de 2 anos, dentro de um estágio de desenvolvimento cognitivo piagetiano, que a gente chama, ela está na fase sensório-motora. Nessa fase sensório-motora é muito importante que ela trabalhe com manipulação de objetos, né? De pegar bolinha, jogar e pegar de volta, né? Pega um objeto, derruba e pega de novo, derruba novamente. Ela tem que trabalhar mais essa questão motora, sensorial, que é uma coisa que a tela não vai promover, né? Então, para até 2 anos seria 0 contato, de 2 a 5 anos, no máximo 1 hora de tela por dia, né? Dos 5 aos 12 anos, né? Dependendo da situação, em torno de 2, e na adolescência aí você já, como é que eu digo, negocia mais com o adolescente, dependendo do perfil de cada adolescente, né? Mas também não é recomendável que seja mais do que 3 horas por dia de tela, assim, até com um adolescente. E o que as pesquisas apontam é que o excesso de telas pode levar a algumas consequências negativas, tanto para a saúde física quanto para questões cognitivas. Por exemplo, está provado que crianças que passam mais horas em telas têm mais problemas de obesidade, né, têm mais problemas alimentares, são crianças que são mais sedentárias, né, do que as outras. E do ponto de vista cognitivo, já foi mostrado também que elas vão ter... E entenda isso que eu vou falar agora, né? Porque tem uma outra questão de, será que tela causa autismo, tela causa TDAH? Não causa, certo? Mas qualquer pessoa que passe muitas horas por dia na tela, se você for submetê-la a algumas avaliações neuropsicológicas, você vai ver que ela vai ter prejuízos em testes atencionais, em testes de memória, né? Que isso não tem a ver com o diagnóstico, certo? Tem a ver com o uso excessivo, e isso é uma consequência para qualquer pessoa, né, que passar muitas horas. Então, tem alguns trabalhos também, especificamente com crianças, mostrando que há prejuízos em habilidades matemáticas, né, de raciocínio lógico, na questão da aquisição de leitura e tudo. Só que tudo tem que ter um contraponto, né? Acho que um papel que a gente tem que ter é de instruir as pessoas com o dado que é realmente importante e relevante. A gente não pode demonizar, né, também. Porque as pessoas, às vezes, têm muito um discurso 8 ou 80. Ou não vê nunca. Ou não vê nunca, né? Porque o que é que foi mostrado? Que se você fizer um uso regular, né, de telas, um tempo adequado e de conteúdos adequados, você pode promover até alguns ganhos, certo? Na criança do que o não uso de telas, né? Por exemplo, foi feita uma vez uma pesquisa com 3 grupos de crianças. Um grupo de crianças que não tinham nenhum contato com telas, um grupo de crianças que... E aí era um estudo mais voltado para a área de jogos eletrônicos, certo? Então, crianças que tinham 0 contato com jogos eletrônicos, crianças que tinham contato assim, de 1 a 2 horas por dia com jogos eletrônicos, e um grupo que tinha, salvo engano, mais de 6 horas por dia de jogos eletrônicos, certo? Quando foram estudar, né, por meio de avaliação neuropsicológica, esse grupo de crianças,
as crianças que tiveram a melhor performance nos testes neuropsicológicos foram as que jogavam de 1 a 2 horas por dia. Mais do que as que não jogavam nada, né? E também das que passavam de 6 horas jogando. Então, existem coisas positivas, né? Existem, inclusive, conteúdos, materiais de realidade virtual que são utilizados dentro de um contexto de terapia, né, para tratar quadros de pânico, quadros de fobias, né, e aí você consegue utilizar esse recurso tecnológico, né? Então, quando é bem aplicado, você pode ter, inclusive, ganhos e benefícios em relação a isso. O problema realmente é o excesso. Né? Então não se trata de demonizar as telas, né? Tem coisas boas nisso, né? Tem conteúdos extremamente interessantes que você consegue encontrar no YouTube, né? Existem canais extremamente relevantes. Sim, sem dúvida. Mas o excesso tem que ser realmente combatido. O vício, digamos assim, o excesso em outras atividades seriam semelhantes a um prejuízo do vício em tela? Ou é só por ser a tela em si? Por exemplo, a criança só quer, sei lá, alguma atividade que ela só fica ali, naquilo ali. Tem alguma evidência que... Ou é só por ser a questão da tela? Eu não vou saber te responder isso. Eu não lembro assim agora de cabeça, Neto, de um trabalho que tenha feito assim essa comparação para poder responder claramente essa tua pergunta, né? Essas evidências maiores são evidências voltadas para telas, né? Assim, eu não saberia te comparar assim com essas outras situações. Mas aí a tela vai além da questão de visual, é porque são muitos estímulos, é isso? São muitos estímulos. Existe um fenômeno, né, que inclusive foi um fenômeno muito estudado agora durante a pandemia, né, por conta de todo mundo ter se voltado para home office e tal, que é um fenômeno chamado fadiga Zoom, né? A fadiga Zoom é em referência àquele aplicativo, né, de videoconferência, que é o Zoom, onde mostra que quando você mantém um contato excessivo, né, de interação, por exemplo, em videoconferência, você pisca menos os olhos, né? Então você provoca um maior ressecamento, né? Sua visão fica mais cansada por conta disso, há uma maior contração da musculatura ocular para poder compensar isso, então isso gera mais dor de cabeça, né? Tem muitas pessoas que inclusive se queixavam disso por uma questão de cefaleias tensionais assim, com mais frequência durante essa interação de home office, né? Então assim, tem determinadas consequências que são diretamente relacionadas à tela mesmo, né? Pelo impacto que ela vai causar a nível fisiológico. Sim. Só uma observação que eu vejo é que várias áreas separadas têm meio que essa observação sobre as telas, né? Então, por exemplo, um oftalmo infantil, que já teve uma pessoa muito próxima que conversou. E aí o filho dessa pessoa não tem um costume de ver telas, assim, eles veem pouquíssimo, veem um filme no domingo. E aí ele tava falando, poxa, a visão dos seus filhos é muito boa, chega crianças aqui com a visão completamente prejudicada já por conta das telas. E aí quando você coloca na esteira do tempo aí, né, uma criança de 10 anos já tem uma visão um pouco prejudicada, nos 80, nos 90 ali, se colocar no tempo vai piorando, né? Sim. E aí ele tava falando sobre isso, como afeta a visão em si. Aí tem outro objeto de estudo que eu já dei uma olhada, que é a parte intelectual, né? Imaginativa da pessoa, né? Como a tela é uma atividade passiva, você está consumindo tudo pronto, não há de fato um pensamento lógico ali no qual você vai fazendo. Então, porque quando você lê num livro lá, havia um castelo, cada pessoa constrói seu castelo. Faz a sua imagem mental disso. Exato. E isso é uma atividade que não é passiva. Você está ali criando na sua cabeça, consumindo. E a tela não, ela vem e mostra o castelo pronto. Exato. E aí você não tem todo esse processo criativo. E isso, ao longo do tempo, diminui seu repertório mental, né? Que aí quando você vai para uma ideia de diálogo, como a gente está tendo aqui, basicamente é a gente trazendo coisas que nosso imaginário alcança, trazendo para dentro da nossa realidade aqui e conversando sobre essas matérias, né? Inclusive, né, dentro disso que você está colocando, acho que talvez você já tenha tido conhecimento, ou pelo menos visto manchetes sobre isso, né? Tem até um estudo europeu mostrando uma tendência de uma queda de QI na geração atual em relação à geração dos pais, né? Então, e isso é uma coisa que chama atenção porque é a
primeira vez na história que nós estamos nos deparando com isso, né? Até então, o que a gente vinha vendo ao longo de toda a Revolução Industrial, né, Revolução Tecnológica, né, que veio desde o século XX para cá, é que as gerações elas tinham uma tendência a um nível de QI sempre mais superar, alto, né, do que a geração anterior. Essa é a primeira vez que a gente está vendo como se fosse uma curva decrescente. Certo? É de 2000 para cá, mais ou menos? Essa geração de 2000 para cá? Coincide com o advento da internet? É mais dos millennials, né? Não dos millennials, da geração... É que toda vida... Atualmente é a geração alfa, né? A geração alfa é de 2010 para cá, se eu não me engano, certo? Então é a turminha aí que está com uns 12 anos de idade. E isso também vale não só para criança e adolescente, mas adulto também. Se você passar o final de semana maratonando lá a sériezinha lá que você nem dorme, você acaba o domingo fadigado, meu amigo. Tem quem aguente. Agora na pandemia, os nossos filhos na frente da tela a manhã toda ou a tarde toda, não dava para exigir. Nem a gente que é adulto aguenta. Exatamente. Ficar a manhã toda ali concentrado, focado ali. Agora esse é um tema bastante recorrente agora nas mesas de conversa, né? Sim, sim. E o que você colocou, né, sobre a questão da criatividade é um dado realmente muito interessante, Pedro. Se a gente for talvez voltar para a nossa geração, acredito que nós todos aqui sejamos mais ou menos da mesma geração. Ele é novinho, ele parece ser velho, mas né? Novinho, tá. Não, eu percebi que o Pedro é mais novo mesmo, certo? Mas era comum na nossa geração, né, Neto, a gente até criar nossos próprios brinquedos. Sim, né? sim. A gente montava os carrinhos com tampinha de garrafa e tal, né? A mamãe trazia pedaços de madeira da marcenaria e eu montava. Pois é, a gente pegava às vezes pedaços de pau, fazia uma espada e tal, né? Construía as coisas, brincava com peão, brincava com bola de gude, né? Enfim, e a gente brincava com outras crianças, né? Aquela brincadeira presencial que é extremamente importante para o desenvolvimento de habilidades sociais. Né? Que se formos parar para pensar, é na brincadeira que ocorre a maior parte do desenvolvimento dessa fase da infância. É quando eu começo a treinar minhas habilidades de negociar, de saber ganhar, de saber perder, de tolerar frustrações, né? De começar a desenvolver empatia, né? No contato com o outro, reconhecer quando um amigo está assim, está assado. Né? Então, assim, essa brincadeira social, né? Que a gente só consegue obter por meio desses contatos presenciais é uma coisa que a gente vem perdendo ao longo do tempo. Né? A brincadeira está sendo muito mais virtual, né, hoje em dia, né? E é uma preocupação que a gente precisa ter e precisamos dosar melhor isso. Né? E aí, na esteira disso aí, vem a questão da sobrecarga de trabalho dos pais. E aí é muito mais fácil um pai dar um tablet e aí o filho já fica ali quietinho e aí, alívio. Né? Nas minhas aulas eu costumo dizer que o celular é a nova chupeta. Certo? Antigamente a criança chorava, a gente dava chupeta, né? Hoje a gente dá o celular. O celular a gente está dando o celular e ensinando os nossos filhos que o celular é o instrumento que vai regular a sua emoção. Pois é. Certo? A gente não está estimulando a própria capacidade do indivíduo de regular as próprias emoções. A gente está dando a responsabilidade a um instrumento eletrônico. Né? E a gente sabe que essas empresas do mundo digital, elas estão estudando mecanismos e estudam a mente humana para que cada vez mais a pessoa fique na tela. Todo estudo hoje em dia, né, de neuroeconomia tal mostra justamente isso, né, que um dos resultados financeiros é a quantidade de tempo que você consegue manter o usuário engajado naquela atividade, né? Então tem um monte de galera aí extremamente inteligente, capacitada, que enquanto a gente está conversando aqui, eles estão estudando qual é a próxima forma de manter a pessoa mais tempo ali na rede social ou em algum outro divertimento aí virtual. Portanto, né, Pedro, assistam todos os episódios do podcast. Terminando esse aqui, passa pro outro. O nosso não faz mal não, o nosso não faz mal não. O nosso faz mal não. Aqui, conteúdo, aqui a gente gera discussão, né? Conteúdo de valor e de qualidade aqui com o doutor Alexandre Aquino. Doutor, e na pandemia?
O senhor que é psiquiatra, acho que é a melhor pessoa para responder isso. Houve de fato um aumento na parte da psique do povo, o pessoal ficar mais ansioso, ficar mais depressivo, ficar mais com medo mesmo. Ou seja, o seu consultório superlotou. Olha, isso é uma coisa interessante. No começo da pandemia, não. No começo da pandemia, as pessoas ficaram mais trancadas em casa mesmo, período de lockdown e tal. Então foi meio que um fenômeno até estranho, porque não só na área da psiquiatria, mas em todas as áreas parou médicas. Tudo mesmo, né? O primeiro lockdown foi... Parou e até começar a voltar a ser mais ou menos o que era antes, foram alguns meses, certo? Para chegar nisso, né? A impressão que eu tenho é que nós estamos pegando muito mais agora. Certo? Agora sim, que vamos chamar assim de um período já de quase pós-pandemia, né? Que ainda não saímos exatamente dela, mas já estamos aí, se Deus quiser, nos livrando disso assim, nesse ano. A demanda tem sido muito grande. Né? A procura, aconteceu uma procura realmente durante a pandemia, mas a sensação que dá é que tem uma demanda reprimida aí que está vindo agora de uma vez toda, né? De uma vez só assim para o consultório. E aí realmente é um momento que até conversando com os colegas da área, nós estamos tendo dificuldade de lidar com todos os pedidos que estão chegando para a gente, né? Falta agenda para poder atender todo mundo que está buscando. E o que mais tem aparecido assim no geral? Não só por uma percepção própria, né, mas os estudos mostram isso também, tanto na psiquiatria do adulto quanto na infância e adolescência, é que houve um aumento do que a gente chama de transtornos mentais internalizantes, né, que seriam o quê? Basicamente, os quadros de transtornos de ansiedade e transtornos depressivos. Né? Então, esse foi o grande pico, né, realmente de quadros. Uma coisa que me chamou a atenção na área especificamente da infância e adolescência, atendi muita criança com transtorno obsessivo compulsivo, né, com TOC. Eu acho que não lembro outra época assim, da minha vida que eu tenha atendido tanta criança com TOC, né, como foi nesse período agora da pandemia. Mas, tirando essa observação, realmente, os quadros de ansiedade, né, os quadros de depressão foram os quadros que despontaram assim, claramente durante esse período. Sim. E, doutor, aproveitando também o ensejo, o senhor participou de um filme aí. Quem quiser ver o doutor Alexandre ali no cinema também dá pra ver agora, no YouTube artista, também. Cara. Médico ator. Exatamente. Não tava esperando por isso, não. Conta um pouco mais sobre o filme, né? Que fala sobre o autismo lá do pessoal. Pronto, né? Eu queria, inclusive, convidar todos a poderem, né, realmente assistir ao documentário. O documentário se chama Autismo Vida Real. Foi um documentário organizado por uma associação de pais de autistas aqui de Fortaleza, que é a Associação Fortaleza Azul, que tem um trabalho assim admirável, né, de apoio e suporte a famílias de pessoas com o transtorno do espectro autista, em parceria com a Sinfonia Filmes. Foi um documentário, né, onde eles buscaram pegar depoimentos de profissionais que atuam na área, né, psiquiatras, terapeutas ocupacionais, psicólogos, mas também depoimentos de pais, depoimentos dos próprios autistas, né, para que a gente pudesse ter uma conversa sobre o que é realmente a realidade, o dia a dia do autismo, sem romancear nada. Né? Porque às vezes a gente vê alguns materiais que exploram o tema do autismo de uma forma meio fantasiosa, né? Colocando como se os autistas fossem gênios, né? Que, enfim, algumas visões até estereotipadas em relação a isso. E nesse documentário, não. A gente decide, não, peraí, vamos falar como é que é a realidade mesmo, como é que é o dia a dia, como é que são as dificuldades, como é que foram as superações, né? Então, é um documentário de cerca de 50 minutos, né, que já está disponível no YouTube, no canal da Associação Fortaleza Azul. É só botar lá no YouTube Autismo Vida Real, que vocês vão ter acesso. E ficou muito bacana, né? Queria, inclusive, incentivar a todos que possam estar divulgando esse documentário para que a gente possa fazer esse trabalho de psicoeducação também da sociedade como um todo. Bacana, que legal. Alexandre, a maioria dos diagnósticos hoje em dia no consultório, quais são? Quais são não sei se fala doença, transtorno, enfim. Transtornos, né? Qual é a maior incidência? Falando assim de
psiquiatria, de uma maneira geral, né, eu faço questão de fazer essa distinção porque cada profissional, né, tem uma área, vamos dizer assim, de expertise maior e que lida com um determinado perfil de pacientes maior, né? Por exemplo, tem colegas que o consultório todo é quase só de pacientes com esquizofrenia, certo? Mas então, de profissional para profissional, isso vai diferir um pouco. Mas tipo como se fosse uma especialização? Não chega a ser uma especialização, porque não existe uma especialização própria para isso. Mas a pessoa acaba se interessando mais por aquela temática e naturalmente se torna um especialista naquilo dali. Uma especialização ali. Exatamente. Mas não tem assim um título realmente de especialista naquela área especificamente. Tá. Mas se a gente for falar da psiquiatria de uma maneira geral, disparadamente, né, os quadros de maior prevalência e que chegam mais ao consultório são os quadros de transtornos de ansiedade e transtornos de humor, né? E destes, o transtorno mental com maior prevalência do mundo é realmente a depressão, né? Certo. Então, transtorno de humor, o que é exatamente o transtorno de humor, né? O transtorno de humor é porque quando a gente fala de depressão, as pessoas às vezes têm uma ideia de que só existe um tipo de depressão, né? A depressão que as pessoas se referem é o que a gente chama de transtorno depressivo maior, né? Mas existe o transtorno depressivo persistente, o transtorno depressivo recorrente, o transtorno da desregulação severa do humor, existe o transtorno disfórico pré-menstrual, o transtorno afetivo bipolar, o transtorno ciclotímico, né? Então são todas categorias de transtorno de humor, né? Então não é simplesmente uma depressão, né, que a gente está colocando. É correto dizer que na gênese de tudo está a ansiedade? Ansiedade vamos dizer assim, é um sintoma que ele é muito compartilhado entre os diversos transtornos mentais, né? Não seria exatamente a ansiedade dessa forma como você está colocando, porque a ansiedade é algo normal de sentir, né? Nós todos aqui sentimos ansiedade e isso não tem nível patológico nenhum, né? Faz parte do ser humano, né, ter isso. Então, corrigindo, o excesso dela seria... Pois o excesso de ansiedade ele está mais direcionado realmente aos transtornos de ansiedade especificamente, né? Transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, transtorno de agorafobia, as fobias sociais, fobias específicas, isso está mais relacionado realmente a essa ansiedade excessiva. Os transtornos de humor não é exatamente ansiedade, né? São mais sintomas que se voltam para realmente um estado amotivacional, de desânimo, de apatia, né, de tristeza, de não conseguir modular bem as emoções. O fato é que, do ponto de vista neurobiológico, as estruturas envolvidas com depressão e com ansiedade são muito semelhantes, né? E os neurotransmissores envolvidos também, né? Tanto que é muito comum a comorbidade, né? Pessoas que têm depressão e transtorno de ansiedade, né? Comórbido, tá? Mas, assim, a gente faz uma distinção dessas categorias, certo? Do que é um transtorno de ansiedade e o que é um transtorno de humor. Né? A medicina, a psiquiatria já consegue fazer uma ligação assim, bem íntima entre essa explosão, digamos assim, de casos de ansiedade da sociedade moderna com o estilo de vida? Existem alguns trabalhos, principalmente em grandes metrópoles, né, mostrando que isso parece que está relacionado, né, esse aumento de ansiedade. A gente vive um mundo que está mudando muito rápido, né? Os processos hoje em dia são muito mais acelerados, né? As exigências são maiores. A gente está aqui na rede social, você quer a resposta logo, né? WhatsApp, tudo instantâneo, né? Principalmente a nova geração é uma geração que não sabe esperar. Não sabe. Né? É uma geração que precisa ter aquela resposta naquele momento e aquela necessidade dela tem que ser atendida naquela hora. Né? E o engraçado, eu não sei se são só as minhas filhas, elas deixam os celulares no silencioso e elas não ligam e nem recebem ligação, a não ser da gente, dos pais, né? Mas entre eles é só... A principal forma de comunicação é por meio de mensagens. Eu sou a favor, viu? Que eu detesto ligação, porque eu só tenho um ouvido que funciona e eu tenho que escolher muito bem com que eu vou gastar esse ouvido. Eu sou surdo de um ouvido. Aí eu tenho que escolher muito bem, entendeu? Tanto quando o Neto liga, eu falo rápido que eu já tô gastando aqui a ficha. Tá certo. Você tem uma particularidade própria, né, Pedro? Mas eles ficam aqui, ó. Mas de uma maneira geral, né, como o Neto tá levantando, as pessoas estão se comunicando de uma forma muito mais virtual e por mensagem é mais ainda.
né? Porque a mensagem ela é muito fria. Né, a mensagem não passa emoção. Tanto que é muito comum, acho que, né, quem está ouvindo aqui o podcast vai se lembrar de alguma situação de algum grupo de WhatsApp, por exemplo, que faça parte, que começou a se fazer uma confusão assim, entre as pessoas do grupo por trocas de mensagens assim que acabou escalonando para uma coisa muito mais grave. É truncada a comunicação. Que provavelmente, se tivesse sido uma conversa presencial, não tinha caminhado para aquilo. Não tinha. Então, até a forma de nós conseguirmos regular, né, as nossas emoções, né, por meio de uma conversa de troca de mensagens, qualquer que seja o aplicativo, é uma coisa mais difícil. Né? Por exemplo, né, talvez o Pedro seja até uma exceção disso que eu vou falar agora, mas no seu aniversário, você prefere receber uma ligação de um amigo, né, lhe dando as felicitações? Já respondo, né? Uma ligação. Né? Ou uma mensagem. Uma ligação. Feliz aniversário, muitas felicidades. Tal, né? Tanto que, por exemplo, para as famílias, os amigos mais próximos, eu ligo. Porque é diferente. É diferente. É diferente você poder trocar essa informação. E as pessoas se surpreendem hoje em dia quando você liga. Tem até um... Eu não sei se foi um meme que eu vi que tinha uma mensagem tipo assim... Em tempos de WhatsApp, receber uma ligação é uma prova de amor. Com certeza. Com Achei certeza. Muito bacana essa frase, sabe? Com exceção pra ti, né? Não, pra mim nem preciso nem lembrar do meu aniversário. Nem pra mandar mensagem não precisa, graças a Deus. Assim, eu me dou muito bem sozinho. Tá certo. Não, mas de fato é diferente, assim. Também não tô tirando o mérito, não. De fato é diferente você receber uma ligação, você conversar com a pessoa, você dar atenção ali, de fato, plena, porque você não vai conseguir fazer outra coisa quando você tá no celular. Pelo menos eu não consigo, né? Eu fico só com o ouvido, não vou escutar mais nada do outro lado, entendeu? Então, de fato, é diferente. Você vai dar uma atenção plena ali. E como isso muda, né? Ainda mais no dia de hoje. A pessoa parar aqui, como a gente para aqui 2 horas, às vezes, pra ficar conversando com uma pessoa, isso é totalmente diferente do que a gente tá aqui conversando, tá no celular, tá aqui conversando, tá distraído. E isso desenvolve, eu creio, né? Não sou especialista, faz você viajar mais, assim, em termos de criatividade, de ideias, né? Só que aí qual é o problema, né? Dentro do que a gente estava falando, né? Da questão da ansiedade. A gente vive tão nessa pressão, assim, de que as coisas têm que ser rápidas, os processos têm que ser rápidos, que às vezes as pessoas têm a sensação de que receber uma ligação é perda de tempo. Exatamente. Né? Então, eu passar aqui 10 minutos conversando com alguém, meu Deus, o que é que eu estou deixando de fazer nesses 10 minutos, pelo amor de Deus. Né? Então, os valores da sociedade. Olha para onde nós estamos caminhando. É impressionante. Né? Eu estava até vendo esses dias aí um estudo que estava falando que os serviços de streaming estão estudando a possibilidade de, em episódios, filmes, de série e tudo, já colocar a velocidade de reprodução mais alta, né? Como opção, porque a galera não tem mais paciência de assistir um filme do início ao final. E isso é porque é um filme atual já. Se a pessoa for assistir um Frank Capra lá, de 1930, eu acho que ela infarta de tanta ansiedade. Pelo amor de Deus, o que acontece, entendeu? Mas aí, e já tá ouvindo um estudo de fato. E aí a pergunta que fica é, de uma geração que quer consumir tudo em 30 segundos, onde é que a gente vai chegar, né? Porque algumas coisas, e isso é uma coisa que eu bato muito na tecla, principalmente dentro da minha casa, eu falo, ó, algumas coisas não dá pra ser simplória. Existem verdades profundas, existem verdades que você tem que dedicar tempo e esforço para entendê-las. Sim. Então, tudo isso é uma coisa que o pessoal aos poucos está perdendo e quer reduzir tudo. Mas existem coisas que são difíceis e não podem ser reduzidas. Porque senão você não vai entender aquela realidade. É como, por exemplo, você pegar um psiquiatra, o tanto de tempo que ele estuda, se dedica, faz força em cima daquilo, compreende, vai pro consultório, empreende, faz tudo. Você não pode reduzir isso a 20 segundos de um vídeo. Você tem que dar tempo ao tempo nas coisas. A verdade é que para determinadas coisas você tem que gastar tempo mesmo. Né? E você tem que se focar naquilo ali. Aprender isso, né? Essa questão, né, de assistir as coisas aceleradas, isso é um fenômeno que eu já percebo no consultório. Né? Eu já tenho vários adolescentes que eu atendo que eles me dizem que no YouTube eles já é automático botar em 2x. Né? Velocidade duplicada. Eles não assistem mais vídeo no YouTube no velocidade normal, é sempre 2x. Aí se acostuma. Né? As pessoas, inclusive pessoas que tiveram agora
e que alguns colégios ainda até colocam essas plataformas de aulas que são gravadas e que ficam disponíveis para o aluno, assistir a aula em 2x, né? E por a minha pergunta que fica assim, é até mesmo, eu sou bastante acelerado. Eu tenho aprendido a desacelerar agora nos últimos anos aí. Mas a pergunta que fica é que tem muita coisa que você não precisa acelerar. Por exemplo, eu tava me pegando acelerando o áudio da minha filha de 5 anos. Mas aí, pra que eu vou acelerar, entendeu? Se eu posso ouvir ali calmo, curtir o áudiozinho dela, porque daqui a pouco isso passa, entendeu? Eu me lembrei agora, não sei se vocês lembram ou se assistiram um filme que é o Clique, né? Já pensou se hoje desenvolvesse um controle remoto, que as pessoas pudessem acelerar, eu chegar aqui, o Neto tá começando a falar, peraí, deixa eu apertar aqui. Falando besteira, gente. Né? Assim, é meio que piada, então de piada que a gente fala sobre isso, mas existe uma consequência, né? Essa geração, né? Essa geração que tem esses picos de ansiedade, essa ansiedade ela não vem do nada, né? Aquilo que a gente estava falando do começo, né? De que os transtornos mentais eles não são só neurobiológicos, né? Existem condições sociais, condições ambientais que contribuem para esse fenômeno, né? Existem pressões, né, que o jovem hoje é submetido que por uma questão de imaturidade, né, de falta de vivência, ele não consegue, né, modular bem aquilo dali. E o que preocupa é que nós, adultos, muitas vezes estamos perdendo a nossa responsabilidade, né, de sermos esses modelos saudáveis e poder passar essa mensagem, não precisa acelerar, né, vai com calma, né? Então, a gente tem que ter uma especial atenção com essa geração que está sob a nossa responsabilidade. É verdade. Eu sou meio nostálgico, né? E eu fui criado muitos anos no interior. Então eu tenho assim eu tenho um gosto pela vida do interior, né? Na cidade pequena e tudo mais. E eu vejo como faz falta hoje em dia. Por exemplo, meu filho mais novo, é até paciente do Dr. Alexandre, o Gabriel, 11 anos. Dentro do apartamento. Trancado. Aí, eu da idade do Gabriel, macho. Papai mandava eu ir comprar as coisas. Aí eu saía, já pegava um ônibus. Aí vem a violência. Aí você tem medo do menino ir na esquina. Tem um apague menos na esquina lá de casa. A gente não deixa nem que atravesse a rua, né? Não deixa. Um cachorro vira-lata, atravessa a rua melhor do que o meu filho, de 11 anos. Né? E aí... Isso é muito triste, isso. Muito triste. Eu sempre conto essa história quando a gente entra em assuntos como esse que você está falando. Na época que eu era adolescente, eu tinha um primo que era um dos meus melhores amigos na adolescência. E a gente, quando chegava no período de férias, a gente combinava muito de se encontrar para jogar, né? Só que... A noite todinha, Pois é. Tinha que ter paciência, viu? Você já jogou WoW? Mas o que eu jogava, assim, além dos jogos de tabuleiro, né, que a gente também fazia, jogava xadrez com ele e tal, a gente também gostava também de jogos eletrônicos. Só que os jogos eletrônicos eles não eram tão acessíveis como são hoje em dia, né? Que você tem disponível até no celular e tal. A gente ia muito para aquelas casas de fliperama. Né? Pra jogar naquelas máquinas que tinha que botar a ficha, né? Tinha que botar a ficha para poder jogar lá e tal. E as melhores casas de fliperama da época eram as casas que ficavam no centro, né, da cidade. Então imagina que eu tinha na época 12 anos de idade, mais ou menos, e meu primo era 2 anos mais velho, tinha 14. Íamos eu e ele, né, da cidade dos funcionários até o centro. Pegava um ônibus até o centro, né? Passava lá uma manhã ou uma tarde jogando, lá merendava por lá em alguma lanchonete que ficava perto lá da casa lá de fliperama e voltava de ônibus, isso sem celular. Então minha mãe não tinha como falar comigo, ela só sabia que eu estava vivo quando eu chegasse. Se né? acontecesse alguma coisa. Não tinha como falar. Quem é que imagina hoje o filho fazendo isso? Uma situação dessa, ninguém imagina, cara. Quem é que imagina hoje o filho saindo de casa sem celular, né? Então, a coisa é muito diferente. Né? Se a gente for parar para pensar, a evolução com que isso, né, ganhou proporção é uma evolução muito rápida. A vida moderna tem muita coisa boa, tem muita coisa legal, mas, cara, tem muita coisa que se perdeu que, assim, são coisas que alimentam a alma e que, infelizmente, estão passando, sabe? Eu gosto muito da serra, então eu gosto muito de ter um contato com a natureza.
Aí, vez ou outra, a gente vai lá para Guaramiranga. Aquilo ali, eu volto dali para outra pessoa. A gente se sente bem com esse contato com a natureza, né? É uma coisa quase evolutiva, né? O ser humano, ele parece que ele tem uma certa falta desse contato com a natureza. A gente... quando você vê o seu humor tá diferente, você está se sentindo melhor, simplesmente pelo fato de estar com aquele contato. E aí eu me vejo agora contando essas coisas para meus filhos aí. Caramba, tô ficando velho mesmo, viu? Aquela nostalgia, aquela coisa. Mas eu sinto pena, porque eles não têm essa oportunidade. Exato. E ficam ali dentro do apartamento. Exatamente. É uma pena. E às vezes a gente não tem nem alternativas para dar para eles, né? Não é isso que eu fico pensando. Os pais, às vezes, eles se veem muito nisso. Mas, doutor, e aí? O que é que eu vou fazer? Eu vou levar para onde? Eu vou levar para onde? O que é que a gente vai fazer agora? Tal, né? A gente tem aqui o Parque do Cocó, né? É o que salva ainda, né? Mas tem outras cidades no Brasil que tem... Curitiba, por exemplo, tem muitos parques, né? Sim. Muita área verde, né? Enfim, é uma... Vamos prosseguir. Doutor Alexandre, vamos fazer o seguinte, falar um pouquinho sobre duas, eu não sei nem dizer o nome, transtorno, né? O TDAH, está muito em voga hoje em dia. Sim. E também sobre o autismo. O autismo seria o quê? Um transtorno? Também considerado, né? Assim, ele é classificado como um transtorno, né? Por isso que é chamado transtorno do espectro autista. Embora, assim, uma visão, assim, vamos dizer, mais moderna que a gente tenha, né, sobre o autismo é de não considerá-lo exatamente um transtorno, né? Mas de uma expressão de uma neurodiversidade, certo? Que aí a gente pode até aprofundar depois um pouco o que é esse conceito da neurodiversidade, né? Deixa eu começar falando primeiro sobre o TDAH, então, tá? Então, o TDAH, né, para quem não é familiarizado com a sigla, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, eu estava falando com o Pedro, né, mais cedo, que é o diagnóstico psiquiátrico mais prevalente da infância, né? Então, se a gente for pegar todos os quadros psiquiátricos da infância, em primeiro lugar é o transtorno de déficit de atenção, né, o TDAH. É muito mais frequente do que as pessoas imaginam e talvez seja um dos diagnósticos psiquiátricos onde as pessoas mais veem assim comentários depreciativos sobre ele, né? Depreciativos do tipo de que não existe, de que é só um menino danado mesmo, né? Que são os pais que não sabem educar e ficam inventando que o menino tem TDAH, né? Então, assim, comentários muito preconceituosos e não embasados realmente em dados mais científicos. Tem pessoas, inclusive, que acham que é um diagnóstico novo, né, que foi inventado pela indústria farmacêutica para poder vender remédio, né, que, enfim, que é uma manipulação da indústria farmacêutica para que a gente possa estar dando diagnóstico para todo mundo, né? E, assim, se a gente for ver assim, o histórico, né, do TDAH ao longo do tempo, a primeira descrição, assim, o nome TDAH, ele é novo, né? Ele surgiu a partir do DSM-4, que foi em 1994, né? Mas antes disso ele tinha outros nomes, né? Então ele já foi chamado de lesão cerebral mínima, já foi chamado de disfunção cerebral mínima, né? E já teve outras expressões que se referiam a ele. Então o primeiro registro na literatura, né, de um quadro, né, que tem as características do que hoje a gente chama de TDAH, isso data de 1700 e alguma coisa que agora eu não me lembro agora exatamente um ano, né? Caraca. A gente está falando de 1700, né? Então, muito antes de surgir qualquer indústria farmacêutica, qualquer remédio, qualquer coisa aí que você possa imaginar, né? E aí tem registros disso ao redor do mundo, né? Tem tratados, né, de 1780 e pouco nos Estados Unidos, na Europa, enfim, falando desse quadro. E a primeira publicação científica, né, de um periódico científico, que é inclusive de uma revista científica que existe até hoje, que é o Lancet, né? Inclusive, teve um monte de artigos aí sobre Covid que foram lançados no Lancet, né, durante esse período da pandemia. Então, a primeira descrição clínica clara, né, publicada em uma revista científica de renome, foi no Lancet em 1902, certo? Que foi pelo George Still, que era um pediatra, né? Ele não era um psiquiatra. Então, na verdade, quando as pessoas dizem que o TDAH é uma doença inventada, elas não sabem do que elas estão falando. Elas estão reproduzindo um preconceito, um fake news aí que, enfim, não tem embasamento científico nenhum sobre isso. Entendi. Né?
E quais são as principais características para fechar um diagnóstico? Nós dividimos em 2 grandes grupos, né? Um grupo de sintomas de desatenção e um grupo de sintomas de hiperatividade e impulsividade. Tá? Então, se a gente for ver os manuais, não vou falar aqui de todos os critérios, porque, enfim, não cabe, mas são 18 critérios ao todo, 9 de desatenção, 9 de hiperatividade e impulsividade, né? Onde, se você preenche 6 dos 9 critérios, você já é, vamos dizer assim, rastreado positivamente para o TDAH. Tá? Isso quando a gente fala de crianças e adolescentes. Em adultos, basta ter 5 critérios, né, de um dos grupos. Então, são sintomas do tipo, né, esquecer muito as coisas, né, crianças que perdem o material escolar, esquece estojo, esquece lancheira na escola, que perde prazo de trabalhos, que leem uma página e depois fica com a sensação de que não entendeu nada e tem que ler tudo de novo, porque não consegue gravar aquilo que acabou de ler, ou de conseguir ler e esquecer rapidamente depois, de se distrair com muita facilidade com estímulos ao redor, né? Então, tá aqui e alguém está fazendo um barulho, está cochichando do lado e tira o foco daquilo que ela estava vendo e fica prestando atenção naquele barulho e depois tenta focar novamente, né? Então não consegue dar conta assim de muitos estímulos assim ao mesmo tempo. Assim, alguns dos principais sintomas de desatenção, né? E de hiperatividade é aquela inquietação interna em que a pessoa não consegue ficar parada durante muito tempo, né? Então aquela criança que passa um tempo sentada e depois tem que se levantar para se movimentar, né? É comum a gente ver isso em casa, né? Com crianças que estão fazendo a tarefa, né? Vão lá, se sentam, abrem o livro para começar a fazer a tarefa e aí quando dá 10 minutos, eu vou beber água. Aí se levanta e vai beber água. Aí volta, senta, aí mais 10 minutos, tô com vontade de ir no banheiro. Aí se levanta, vai lá no banheiro. Então, eles estão o tempo todo encontrando razões para interromper aquela atividade, porque é difícil permanecer muito tempo parado. Dificuldade de foco. Dificuldade de foco, né, que é uma coisa mais da desatenção também, né? Desatenção. De não conseguir focar muito tempo naquela atividade. São geralmente mais impulsivas, né? Elas agem sem pensar direito nas consequências daquilo que estão agindo, se intrometem nas conversas dos outros sem ser chamados, não sabem esperar a vez numa fila, né? Ficam muito impacientes ali de ter que ficar aguardando chegar a sua vez. Enfim, são algumas das principais características, né? Existem os outros critérios. Entendeu? A gente pode dizer que se uma pessoa TDAH, ela necessariamente é ansiosa? Ansiosa no sentido de ser muito ansiosa? Não. As pessoas confundem muito ansiedade com hiperatividade. Certo. Né? Então, quando você vê uma criança que fica muito inquieta, sem ficar parada, que fica querendo se mexer de um lado para o outro e tal, as pessoas leigas normalmente vão olhar para aquilo e vão chamar aquilo de ansiedade. Mas aquilo dali não é fenomenologicamente ansiedade, aquilo é hiperatividade, é diferente. Né? A criança não está se sentindo ansiosa, não é a ansiedade que está fazendo. É realmente uma dificuldade do controle motor, né? De não conseguir ficar parado, né? E a necessidade de estar se movimentando, mas não é por ansiedade. E a agressividade? A agressividade não é um sintoma tão comum da gente observar no TDAH, vamos dizer assim, no TDAH puro. Né? O que acontece é que o TDAH ele vem muito associado a outros quadros psiquiátricos concomitantes. Né? Então, por exemplo, é muito comum a associação de TDAH com transtorno opositor desafiador. E o transtorno opositor desafiador, esse sim, tem mais características assim, relacionadas a crianças agressivas, irritadas, né? Que às vezes têm dificuldade de seguir algumas regras, algumas ordens, principalmente de figuras de autoridade. Né? Mas quando você lida com uma criança com TDAH puro, não é tão comum a gente observar muitas manifestações de agressividade, né, nela. É correto dizer que a forma como os pais educam a criança influencia para o desenvolvimento desse transtorno? O TDAH não tem a ver com a educação dos pais, né? Assim, são os pais que não sabem educar e tal. O TDAH ele é um dos quadros mais neurobiológicos da psiquiatria. Né? A gente já tem claramente uma definição do que é que está envolvido dentro do TDAH,
que é uma hipofunção do lobo pré-frontal do cérebro, né? Essa região do cérebro é responsável pelas nossas funções executivas, que é a capacidade de planejar, organizar, manejar tempo, controlar o comportamento, focar, né? Então, quando você tem uma hipofunção dessa área, você manifesta os sintomas que eu acabei de descrever. E isso está relacionado também a uma baixa de, principalmente, 2 neurotransmissores nessa área, que é a dopamina e noradrenalina, né? Quando você utiliza medicações para tratar TDAH, você aumenta esses níveis desses neurotransmissores e você consegue corrigir essa disfunção executiva, né, que eu acabei de falar. E aí o organismo ele consegue digamos, equilibrar com o tempo? Ou a criança vai ter que tomar o remédio, a medicação para o resto da vida? Então, com o uso da medicação, a imensa maioria das crianças vai conseguir reverter quase todos os sintomas, né, que a gente acabou de falar. É o quadro psiquiátrico que tem a melhor resposta ao tratamento, né? Então, de todas as condições psiquiátricas, a que melhor responde à terapia farmacológica é o TDAH, né? Isso daí sem dúvida. Agora, sim, a continuidade desse tratamento vai depender de alguns outros fatores, né? Algumas pessoas com TDAH elas vão ter uma tendência, à medida que forem crescendo, ter uma redução desses sintomas e, às vezes, chegar na fase adulta já não preenchendo mais critérios para TDAH, né? E essas pessoas vão poder ficar sem medicação, inclusive o resto da vida, né? Mas boa parte deles vão continuar se queixando principalmente de sintomas de desatenção. Certo? A hiperatividade ela melhora muito, né? É difícil você encontrar um adulto que se queixe muito de hiperatividade, certo? É uma coisa que melhora bastante. A impulsividade melhora um pouco menos, certo? Você ainda vê assim as pessoas se queixando que são meio impulsivas às vezes, que queriam ser mais controladas e tal, né? Então a impulsividade pode afetar um pouco mais, mas a desatenção é o que costuma ser mais crônico. É a principal queixa do adulto, né, com TDAH. Então, dependendo do nível de desatenção, às vezes a pessoa tem que fazer uso de medicação realmente por tempo mais prolongado. E a convivência em família é desafiadora, né, para essas pessoas, porque... Bastante desafiadora. As pessoas que convivem precisam ter um certo nível de consciência e de tolerância, isso, mas não a ponto de... tudo que acontece justificar, é porque ele é assim, é porque ele tem o transtorno, Pronto, então, foi até bom você retomar desse ponto, porque eu estava respondendo a pergunta sobre a educação, a forma como os pais educam, né? Então, a base etiológica do TDAH, né, é principalmente genética e neurobiológica. Mas o manejo parental influencia um pouco na forma com que esses sintomas se apresentam, né? Então, quando você vê que tem pais que utilizam estratégias de educação parental negativa, né, por meio de atitudes de castigo, agressivos e tal, né, com pouca compreensão, com pouca continência afetiva, isso vai, de uma certa forma, proporcionar com que essa criança desenvolva alguns padrões de conduta que vão ser padrões de conduta disfuncionais para além do TDAH, né? Então, a educação parental, a forma como você maneja isso, vai ter uma influência positiva ou negativa para alguns rumos, mas não para a etiologia, certo? Não para gerar o TDAH. O TDAH não é gerado por isso. Ele pode piorar a manifestação de sintomas a depender do manejo que os pais estão tendo, mas não de gerar, certo? Entendi. E alguma coisa sobre o TDAH, Vitor? Não, eu não tenho nada. Eu tô me perguntando se tem alguém que não tem, com tudo que ele falou. Hoje em dia, hein? Pois é, mas isso daí, Pedro, é uma coisa importante, né? Porque quando a gente fala de transtornos mentais, a gente está falando de sintomas que são distribuídos na população em geral, né? Não só desatenção, né? Você pode ver ansiedade, como eu acabei de falar. Todos nós temos. Desatenção, todos nós temos, em algum nível. Tristeza, todos nós sentimos. Raiva, todos nós sentimos. Então, quando a gente lida, né, com essa sintomatologia dentro de uma estrutura que a gente acaba chamando de um transtorno, a gente não está falando de um sintoma qualquer. A gente está falando de um sintoma que atinge um nível tal que está prejudicando o funcionamento da vida da pessoa, trazendo algum tipo de prejuízo, quer seja acadêmico, quer seja social, quer seja no trabalho, né? Então não é qualquer ansiedade, não é qualquer desatenção, né? O nível é elevado lá. E não é só um sintoma isolado, né? Ninguém tem TDAH só porque é desatento.
ele tem desatenção, tem outras características também de hiperatividade. É a junção, né? E aí quando você junta pacote, tudo, né? e dentro desse pacote fica evidente que aquilo está causando prejuízos na vida da pessoa, aí a gente chama de transtorno, né? Mas isoladamente, né, os sintomas, qualquer um de nós pode sentir esses sintomas, né, de forma isolada. Entendi. E quais são as dicas práticas para lidar, uma pessoa que tem um transtorno, como lidar? Certo. Segundo a literatura, né, o principal tratamento para o TDAH, diferente até da maioria dos outros transtornos psiquiátricos, depois eu vou explicar melhor essa minha afirmação, é o tratamento medicamentoso, certo? Por que eu diferi dos outros transtornos psiquiátricos? Porque para a maioria dos outros transtornos psiquiátricos, você vai ver que a psicoterapia, por exemplo, ela é tão importante ou mais importante do que o tratamento farmacológico, tá? No TDAH existe uma certa diferenciação em relação a isso. É um dos poucos transtornos que eu posso dizer que o tratamento medicamentoso ele tem mais impacto no controle dos sintomas do que o tratamento psicoterápico, certo? Então é isso que eu quis diferenciar. Então, o tratamento farmacológico é muito importante, de uma maneira geral, no TDAH, certo? Agora, existem alguns manejos comportamentais, né, que os pais podem aprender tanto em acompanhamentos com psicólogos ou mesmo com alguma literatura que existe direcionado para pais, de manejos comportamentais em casa. Por exemplo, se você tem uma criança que é muito desatenta, o birô onde ela estuda tem que ser o mais clean possível. Certo? Às vezes eu vejo alguns pacientes meus que têm TDAH e quando eu for ver uma foto do quarto deles, a mesa deles tem brinquedo, tem, né, tem celular do lado. Parque de diversões, né? Receita do bolo pode desatenção. Exatamente, né? Então você tem que ter um manejo ambiental daquilo dali, né? Eu tenho inclusive um depoimento de uma paciente minha, uma menina, que ela reconhecia que o quarto dela, o birô dela ficava do lado da janela. E ela ficava se distraindo muito com as coisas que ela ficava vendo na janela. Então ela viu que a janela não podia ficar aberta. Ela fechava a janela para que ela não ficasse se distraindo, né, com o ambiente externo. Então, o manejo do ambiente é uma coisa importante, né, para poder ajudar dentro desse processo. E utilizar estratégias de reforço de comportamento, né, de poder elogiar, parabenizar quando a pessoa conseguir executar algum comportamento que seja um comportamento mais adequado. Porque na maioria das vezes, né, a gente nota os pais recorrendo a castigos e punições. Certo? Só que castigos e punições não resolvem o problema a longo prazo. E podem, inclusive, contribuir para uma dinâmica familiar ruim, onde vai haver um desgaste dos pais, um desgaste das crianças e vai gerar um outro problema, né? Uma outra situação mais a nível emocional daquela dinâmica familiar, né? Então a gente tem que usar mais reforço do que punição e castigo. Mas não pode abrir mão de ser firme quando necessário, né? Tem que colocar os limites. Tem, né? Que ter limites. Né? Limites são estruturantes. Certo. Né? Os limites eles nos dão as estradas que a gente pode trilhar na vida e saber fazer as escolhas dos caminhos certos e dos caminhos errados. Né? Sim. Então é extremamente importante que os limites sejam claros e que esses limites sejam limites em comum acordo dos pais, né, com a criança. Porque uma coisa que acontece muitas vezes, Neto, é que a gente vê uma mãe que diz para o menino, menino, não faça isso. O menino vai para o pai, meu filho, pode fazer, faça. Certo? Então, você está tendo uma divergência de limites dentro da própria casa. Uma mãe que está dizendo não, um pai que está dizendo sim, ou vice-versa, né? Então, isso daí vai contribuir para a manutenção de um problema de dinâmica familiar relacionado a isso. É muito importante que os pais falem a mesma língua. Né? Se é não, é não. Se é sim, é sim. Tá? Mas às vezes eu não concordo com o que o meu cônjuge diz, ou com o que o meu cônjuge fala, tal. Naquele momento, você não deve desautorizá-lo. Você fica do lado, concorda com o que foi feito e depois vocês, no momento isolado de vocês, trancado no quarto de vocês e tal, vocês vão conversar. Olha, não gostei do que você fez, da próxima vez eu queria que fosse de outro jeito, né? Vamos tentar trabalhar isso de outra forma. E aí, na próxima vez, né, vocês combinam qual vai ser a atitude que vai ser tomada. Mas naquele momento é muito ruim quando um pai desautoriza o outro.
Né? Então, obviamente que existem algumas exceções. Né? Se a gente está vendo uma pessoa que está passando dos limites e tendo atitudes agressivas e tal, aquilo ali tem que ser interrompido. Né? Mas eu estou falando de uma maneira geral. De uma maneira geral, com pequenas divergências assim, você não deve desautorizar naquele momento. Meu amigo, é assunto, viu? Aqui a gente tinha que fazer uma série com o doutor Alexandre aqui. Parte farmacológica, terapêutica. Rapaz, eu ainda tenho aqui umas 200 perguntas. A gente tá com 1h e 24 minutos de conversa, de bate-papo. Vamos pro autismo, então, né? Pronto. O que é o autismo? Então, né, eu fiz questão de fazer aquela definição sobre transtorno, sobre neurodiversidade, porque o entendimento, principalmente de quem trabalha mais com o autismo atualmente, é considerado um quadro da neurodiversidade. Ou seja, dentro dessa perspectiva, o autista ele não seria uma pessoa que tem um transtorno mental. Ele é só uma pessoa que tem um jeito diferente de ser, né, que tem características diferentes, peculiaridades diferentes e que não tem nenhum problema em ele ser daquela forma. E não certo? É genético? É genético. É genético. É um dos transtornos mentais mais genéticos. Tá? Embora a nomenclatura nos manuais continue mostrando o termo transtorno, né? Transtorno do espectro autista, né? Mas assim, quem realmente trabalha mais próximo, né, dessa causa aí do autismo até se incomoda um pouco de chamar de transtorno. Né? A gente trabalha mais com esse conceito de neurodiversidade. Né? Então, dentro dessa neurodiversidade, existem aqueles autistas que vão ser pessoas com muitos comprometimentos funcionais, né? Crianças, por exemplo, que não vão conseguir desenvolver a fala, né? Que não vão ter uma comunicação funcional, que vão depender para terceiros, para todas as atividades do dia a dia, né? Para tomar banho, para se alimentar, né? Um comprometimento funcional realmente muito importante. E, num outro polo, pessoas com pós-graduação. Certo? Então, veja o leque de possibilidades que existe de um extremo ao outro. Né? São graus diferentes, é isso? São graus diferentes. Graus diferentes. Então, isso é um universo de neurodiversidade, né, que conseguimos encontrar dentro desse construto. Né? Por isso que a gente trabalha muito com essa ideia mais de ser algo da neurodiversidade do que chamar especificamente de um transtorno. Né? Atualmente, embora a classificação ainda chame dessa forma, né, de transtorno do espectro. Mas quais são os pontos em comum a todos Pronto. eles? O que é que faz com que esses extremos aí a gente recebam, vamos dizer assim, o mesmo diagnóstico? Principalmente pelas dificuldades de interação social, que você vai observar tanto num polo quanto no outro. Tá? Então, são pessoas que vão ter uma tendência a preferirem atividades mais isoladas, né, a não se afeiçoarem tanto assim com muito contato social, né? Muitos vão querer sim ter um contato social maior e tal, mas vão ter dificuldades de entender as regras sociais. Né, de, por exemplo, reconhecer que quando você faz uma determinada expressão facial, você está me sinalizando alguma coisa. Eles têm essa dificuldade de fazer essa leitura, né, do comportamento do outro. Subentender as coisas, o que está nas entrelinhas, é isso? Exatamente. Né, a questão da abstração do pensamento. Né? Então, eles têm uma tendência a serem mais literais, né, também, de não perceber quando a pessoa está sendo maliciosa ou está tendo segundas intenções com ela. Né? Eles vão ter uma tendência a fazer aquela interpretação mais literal mesmo do que está sendo colocado. A comunicação, né? Às vezes você nota modulações de voz diferentes, né? No autismo, que a gente chama de uma prosódia atípica, né? Aquela voz que às vezes fica uma voz meio robotizada, né? Tentando fazer aqui meio que uma dramatização. É como uma pessoa que fica falando o tempo todo nesse tom de voz e você nota que tem uma coisa diferente no jeito dela de falar. Né? Então, não faz essa modulação de voz que a gente costuma falar. Né? Então, isso é uma questão de comunicação. E muitos vão ter também sintomas da esfera sensorial, né, que a gente chama de desmodulação sensorial, como, por exemplo, dificuldade de lidar com contato físico, né, de não gostar das pessoas se aproximarem para dar um abraço, para dar um beijo. Né? Não que eles não sejam afetivos. Né? Certo, tem alguns autistas que beijam, abraçam, tal. Isso está dentro dessa neurodiversidade, né, que eu estou colocando.
Mas outras desmodulações sensoriais são auditivas, né, que às vezes não suportam barulhos como de fogos de artifício, né, de liquidificador. Às vezes isso desorganiza alguns deles, né, a ponto de ficarem, às vezes, até batendo com as mãos na cabeça, né, ou então tampando os ouvidos, né, por conta dessa desmodulação. A desmodulação também, às vezes, está na parte alimentar, com seletividade alimentar. Então, só come determinadas texturas de alimentos, né? Não, tem uma seletividade na alimentação por conta de gostos ou de odores, né? Que você observa em cada comida, né? E também sintomas motores, que o mais clássico são os sintomas de estereotipia motora. A estereotipia motora mais comum do autismo é o flapping, que é aquele balançar de mãos, né? Às vezes quando está agitado com alguma coisa, fica balançando as mãos, ou então fica mexendo os dedos, né? Assim, né? Um movimento repetitivo. Às vezes uma outra estereotipia é ficar dando pulos, saltinhos assim no mesmo canto. Como se fosse um toque, é? Não chega a ser. Não chega a ser. É um comportamento ritualizado, mas tem características diferentes da compulsão, né, que a gente observa no toque. Comportamento de ficar rodando ao redor de uma mesa, de uma cadeira, ou às vezes ao redor do próprio eixo, né? Então são exemplos de comportamentos estereotipados, né, que a gente também consegue observar, né? Aí, como você mesmo falou, são vários níveis. Existe aquele nível mais elevado, digamos assim, não sei se é o termo correto. Sim. Ele teria, assim, menores chances de, por exemplo, constituir uma família, de ter uma sociabilização maior. Você está querendo se referir a um nível mais grave, né? Vamos dizer o nível assim. mais grave, uma dificuldade de se relacionar, né? A gente fala hoje em dia de necessidades de adaptação, né? Então, esse daí seria um caso de um autista que teria uma alta necessidade de adaptação, de suporte, tá? Vão ser pessoas que provavelmente vão ser dependentes realmente de terceiros, né? Que não vão ter esse interesse e tal. Já tem aqueles outros que têm uma baixa necessidade de suporte, que muitos vão constituir família, vão ter filhos e tal. Inclusive é interessante porque hoje em dia eu lido muito com crianças, adolescentes autistas, que quando eles recebem o diagnóstico, né, quando a gente esclarece o diagnóstico, aí não tão incomum eu escutar da mãe coisa assim: então, meu marido é autista também. Porque ele é desse jeito. Ele não gosta de conversar com ninguém, não vai para evento social nenhum, só fica trancado no quarto dele. É o bicho do mato. Exatamente, é o famoso bicho do mato. E muitas vezes, quando a gente vai conversar com esse pai, ele realmente tem esses traços realmente do espectro autista, né? Algumas vezes eu cheguei até a fechar diagnóstico de autismo realmente dos pais. Tá? Adultos já, né? Mas eram quadros que passavam batido até então, né? As pessoas perguntam assim: o autismo agora tem uma explosão de casos de autismo, tem autismo demais agora sendo falado e tal, mas é porque antigamente a gente só diagnosticava aquele autismo clássico, né? Aquela criança que ficava batendo a cabeça na parede, que ficava aquele extremo, né? No mundo da lua ali, né? Enfim. Existe um percentual assim dos graus? Qual a incidência maior? Existe? Existe, embora a gente não trabalhe muito com essa questão numérica, até porque isso vem sendo modificado muito ao longo do tempo, né? Até uma outra questão também, que é um dado de prevalência que as pessoas hoje em dia questionam, é que o autismo é 4 vezes mais frequente em homens do que em mulheres, né? Eu vi uma proporção de 4:1. Só que, mais uma vez, esse dado parece que está relacionado mais ao autismo clássico, né? As mulheres, elas são naturalmente mais hábeis socialmente. Inclusive as autistas. Elas têm mais habilidades sociais do que os homens autistas. Então, elas passavam mais batido também nesse diagnóstico e talvez por isso as pesquisas tradicionais mostrassem essa distinção de 4:1. Hoje em dia já se acredita que a diferença é menor. Ainda é mais frequente no sexo masculino, provavelmente, mas não é essa proporção tão grande de 4:1 como as pesquisas clássicas apontavam. Entendi. E o tratamento do autismo? O tratamento do autismo ele é essencialmente um acompanhamento multiprofissional, né, de estimulação. Tá? As pessoas às vezes perguntam assim: todo autista precisa tomar remédio? Não.
certo? Medicação não é uma coisa obrigatória ou necessária assim, no autismo. E vejam que eu estou fazendo uma distinção, por exemplo, do que eu falei com o TDAH. Eu falei que o TDAH, a medicação realmente é muito importante. No autismo, não. A gente, quando entra com alguma medicação para o autismo, é para tratar algum sintoma secundário, né? Então, por exemplo, tá com insônia, né? A gente passa um remédio para melhorar um sono. Tá com algum comportamento agressivo, a gente passa algum remédio para poder diminuir assim, a agressividade. Mas não tem um remédio para o autismo, né? Especificamente para os sintomas nucleares do que a gente chama de autismo. Tá? Então, para você melhorar, né, essas questões de desmodulação sensorial, né, essa sensibilidade a tato, a barulhos, melhorar a questão da interação social, melhorar o desenvolvimento da comunicação, da fala, aí é muito importante profissionais da terapia ocupacional, da fonoaudiologia, da psicologia, né, da psicopedagogia. Né? Então, é essa equipe multi, né, que vai fazer a grande diferença. E eu deixo isso muito claro quando eu converso com os pais sobre isso. Eu digo assim, olha, eu, Dr. Alexandre, psiquiatra, eu não sou o profissional mais importante para o seu filho. Certo? Só apenas um, né? Eu sou só um que está aqui validando o diagnóstico, está identificando aqui se está tendo alguma comorbidade psiquiátrica, porque autistas também têm depressão, autistas também têm transtorno de ansiedade e eles precisam ser tratados também em relação a isso, né? Mas para essas características aqui que a gente está vendo do seu filho, o mais importante é a terapeuta ocupacional, é fono, né? Então, muitas vezes eu sou o profissional menos importante ali da rede, né? Enfim, né? Então a estimulação, e quanto mais precoce possível, melhor, é o principal fator diferencial aí de uma boa evolução. Alexandre, e como é que a gente imagina esse tratamento na rede pública? Já que precisa de uma equipe multidisciplinar como essa, a rede pública tem condições de atender? Com o esforço de algumas pessoas, isso tem sido possível, né, até determinado ponto. Você atua junto ao HGF, é isso? Isso, né, eu coordeno os ambulatórios lá de psiquiatria infantil e atendo autistas lá. Ótimo, né? Então você fala com propriedade. Sim, e não tem uma equipe multi lá na HGF, infelizmente isso eu não consegui montar, mas na parte psiquiátrica a gente, né, faz o nosso papel. Eu posso dizer, Neto, que aqui em Fortaleza nós somos até relativamente abençoados, né, com um grupo de profissionais que é muito proativo, certo, nessa área do autismo. Não são todas as cidades do Brasil que têm as movimentações, que têm as associações de pais, né, como a que a gente tem aqui em Fortaleza. Então, em clínicas privadas, nós já temos várias que são credenciadas, inclusive por convênios, e que fornecem essa equipe, né, multiprofissional, mas na rede pública a gente já está começando a ter também isso. Né? Nós temos, por exemplo, lá no IPRED, né, existe um projeto do IPRED chamado Conecta. Tá? O Conecta ele atende pessoas vindas do SUS, autistas, para poder receber atendimento com toda a equipe multiprofissional do IPRED, com todos esses profissionais que eu acabei de falar, fono, TO, neuropediatra, pediatria geral. Eles têm uma sala lá de estimulação sensorial, eles têm uma cozinha para treinar habilidades, né, de manejo, né, de lavar prato e tal. Eles fazem esse treinamento nessa cozinha terapêutica. Né? Então, tem toda uma estrutura lá do Conecta para poder atender esse perfil de pacientes. Existe também o projeto Bem Me Quer, que é um projeto terapêutico que funciona ali na Praia do Futuro, que também conta com essa equipe multiprofissional, né, para atender principalmente essa demanda de autismo e de crianças com outros quadros de neurodesenvolvimento. Né? E existem alguns outros serviços, né, os CAPs, né, existem CAPs infantis, 2 aqui, que também lidam com isso, não de uma forma tão organizada assim, e direcionada para o autismo como essas outras 2 instituições que eu falei, mas que também contam com psiquiatras e com essas outras especialidades para poder dar suporte. Né? Então, assim, embora ainda esteja longe,
né, de atingir o ideal, né, porque a demanda é muito alta, né, mas nós já temos serviços aqui que eu posso considerar que são serviços de ponta, né? Esse serviço que eu acabei de falar, o Conecta e tal, o Conecta, por exemplo, lá do IPRED, eu posso lhe dizer que existem clínicas particulares que não vão dar o mesmo suporte para a criança que o Conecta dá. Maravilha. Né? Que é totalmente pelo SUS. Né? É porque o custo para o Estado é muito alto, né? Sim. Um serviço desse multidisciplinar. Sim, mas é mais alto não tratar. Pois é. Certo? Então, como a gente fala muito de custos, né? Sempre que a gente fala de saúde, a gente tem que colocar realmente as coisas no papel. É mais alto não tratar, né, do que tratar. Né? Inclusive, a gente tem a possibilidade de fazer com que essas crianças que talvez sem o tratamento continuassem sendo totalmente dependentes e tal, você consegue fazer com que elas evoluam a um nível de ter uma independência, uma autonomia que vai favorecer com que isso gere muito menos gasto para o Estado do que se ele tivesse que manter ainda uma pessoa nesse nível de dependência. Vamos caminhando aqui pro final, vamos ter que marcar outros episódios, cara, com o doutor Alexandre. Uma aula, uma aula. Pra gente encerrar, como é que o senhor vê, senhor, eu já chamo ele de você. Pois é, tinha alguém aqui atrás. Como é que você vê, Alexandre, o acolhimento das escolas, dos colégios para esse público? Certo. De autistas e TDAH, como é que está acontecendo isso? Eu gostaria de dizer que era ótimo. Pois certo? Né? Vamos dizer assim, Neto, já foi pior, mas ainda falta muito, certo, para isso. A gente às vezes tem inclusive a sensação de que na rede pública eles são melhor atendidos do que na rede privada, né? E muitas vezes isso é verdade. Tá? A rede pública meio que por várias questões, ela se obriga até a se organizar para isso, né, também. Existe legislação já específica para isso, garantindo os direitos de inclusão, né, dos autistas na escola. Todas as escolas deveriam seguir, né, essa determinação da lei, só que muitas ainda fazem alguns arrudeios para dificultar esse processo. Né? Por exemplo, muitos pais já chegaram para mim dizendo que foram lá matricular o filho num colégio X e o colégio diz que já não tem mais vaga porque eles têm tantos % de cota para autistas. Percentual lá. E isso não existe. Certo? Não existe isso na lei, que a escola, se chegou lá, tem vaga, é para matricular. Né? Não tem essa história, já preenchi as cotas, né, de autista. Isso não existe. Outras formas também de meio que burlar assim, um pouco isso, é um processo ativo assim, de desencorajamento dos pais. Né? Tipo, imagina que você é um pai de autista. Né? Aí você chega lá para a coordenadora, né? Eu tenho meu filho tem 10 anos, eu queria saber se tem vaga aqui e tal. Aí, tem sim, tá aqui, né? Quarto ano, tem vaga sim e tal, etc. Aí você diz, só tem uma coisa, né? Eu queria que a senhora tivesse ciência que ele é autista. Aí, olha, vou ser bem sincero com o senhor, certo, seu Neto? A nossa escola ela não tem profissionais muito preparados para isso, não, certo? Então, assim, se fosse meu filho, eu não matricularia aqui. Caraca. Né? Aí tu vai matricular nessa escola? Não. Só que você escuta isso na escola A, na escola B, na escola C, D. Então você roda, às vezes, Fortaleza todinho e não encontra essa escola assim que vai atender o seu filho. Então, é uma forma indireta de não seguir a lei. Né? Sim. Então, assim, infelizmente, os pais, né, eu converso muito com os pais sobre isso, os pais esbarram muito nesses obstáculos. É triste que a gente ainda enfrente essa realidade, mas o fato é que isso acontece realmente. E até quando aceitam, muitas vezes não fazem as adaptações necessárias, né, para isso. Porque existem algumas adaptações, por exemplo, um autista que tem muita dificuldade sensorial, né, ele às vezes precisa fazer prova numa sala separada, né, e aí o colégio vai e diz que não dá isso. O colégio pode cobrar mais? Não pode. Não pode, né? Pela lei não pode. Não pode cobrar mais. E outra, se a criança
tem a necessidade, né, por conta das dificuldades dela, de um acompanhante terapêutico, o colégio ele tem que fornecer esse acompanhante terapêutico sem ônus algum para os pais, né? Só que os colégios também não fazem isso. Não fazem. Né? Também botam essa dificuldade. Então, assim, o que eu posso lhe dizer é que isso daí não é uma realidade de todas as escolas particulares, não, certo? A gente já percebe algumas que já estão mais abertas para isso, né? Que você escuta dos pais também, doutor, ainda não é o ideal não, mas eu percebo até que eles estão querendo ter uma boa vontade, né? Com aquela situação. Mas outras... fecham logo, né? São realmente ainda muito fechadas. Isso é uma coisa que ainda precisa avançar muito. Há casos também de preconceitos, por exemplo, pais de outros alunos que se incomodam pelo o filho estudar com um autista. Porque ele incomoda. E aí o colégio se sente pressionado pelos outros pais reclamando, ou então uma criança que tem TDAH, e aí quase que convidando aquele aluno a se retirar. Aquela família... se retirar, exatamente. Olha, eu vejo muito mais a situação dos colégios utilizarem essa argumentação como um pretexto e isso não ser verdade, né, do que de fato ver muitos pais reclamando de tudo. Entendi. Certo? Então, assim, até quando eu converso com os meus pacientes autistas, com os pais e tal, doutor, ele tem vários amigos na sala, tal, os pais convidam ele para ir para casa e tudo. Aí você fica, e cadê esse pai que fica dizendo que vai tirar o filho do colégio e tal, porque o amigo autista está atrapalhando a aula e tal, né? Eu não vejo muito isso assim acontecendo, né? Mas os colégios usam muito esse argumento, né? De que estão recebendo pressões assim de pais de que não está legal, de que aquilo dali está atrapalhando a sala e etc. Entendi. Pedro, e aí, cara? Muito assunto, então foi um prazer, obrigado por sua presença. O prazer foi meu, foi bem agradável poder conversar com vocês sobre esses temas que fazem parte do meu dia a dia mesmo, e eu me sinto muito à vontade de estar abordando esses assuntos. Legal, e todo mundo tem curiosidade, né? Eu imagino assim, um médico psiquiatra, quando a galera sabe, ele é psiquiatra, é? Aí já chega junto, ei, doutor... Aí nas festinhas ali, as festinhas dos amiguinhos lá, né? Eu queria só tirar uma dúvida, acontece muito? O interessante é que a área da saúde mental, de uma maneira geral, é uma coisa que desperta muita curiosidade das pessoas. Hoje em dia tá demais, né? Então, sempre que tem oportunidade, assim, de tirar alguma dúvida, não, eu vi falar disso, eu queria saber se isso é verdade mesmo e tal. É comum nós sermos abordados dessa forma. Deixa eu perguntar só isso aqui, posso, Pedro? Vai. O Dr. Google... Certo. Atrapalha ou ajuda? Dependendo do uso, ele mais atrapalha do que ajuda. Mas tem uns pais que já chegam lá, doutor Alexandre, eu já vi aqui, o Google disse... Essa é uma realidade que eu falo para os residentes, né, que não tem como a gente fugir disso. Certo? O Dr. Google está aí, ele não só vai continuar, como ele vai ter uma tendência de ser mais utilizado à medida que essa geração nova já cresce, né, com o Dr. Google aí do lado. Então, assim, não adianta a gente, né, como médicos, né, se revoltar com isso ou de achar que o paciente está confrontando você, chegando já com o diagnóstico dado, com o remédio que você tem que passar e tal. Você tem que saber que por mais que ele tenha feito as pesquisas próprias e tudo, você é o especialista, né? Então, é seu papel dar a informação correta para aquilo, né? Exatamente. Poder filtrar o que o Dr. Google trouxe e dizer, isso daqui ele está certo, mas isso daqui não é por aí, né? Essa opção que você está vendo nem existe no Brasil, né? Então, a gente tem que ver assim quais são as realidades locais, né, para isso. E eu confesso que eu lido de boa com isso, né? No começo foi estranho se deparar com situações como essas, mas hoje em dia, né? Hoje em dia os pacientes já chegam já com o diagnóstico pronto, né? Eu até brinco, rapaz, você economizou metade do meu trabalho. Né? Eu até brinco, eu tô achando bom, que metade da consulta já foi, então, com isso daí. Mas é lógico que eu falo isso em tom de brincadeira, porque muitas vezes eles chegam com o diagnóstico errado. Porque é muito fácil você pegar critérios diagnósticos de qualquer quadro da psiquiatria e você ir fazendo um checklist, dizer, eu tenho isso, eu tenho isso. Então o meu diagnóstico é esse. Mas o diagnóstico de psiquiatria não é dado por checklist, né?
tem toda uma avaliação clínica, você vê, né? Você vê se aquele critério bate realmente com o prejuízo que a pessoa está tendo na vida. Se não, era só botar os critérios na revista Marie Claire, né? E as pessoas iam respondendo aquilo dali e se autodiagnosticando. O diagnóstico não é simples assim. Exatamente. Clínica Centro da Mente, quantos anos? Nós estamos completando esse ano 4 anos. 4 anos, né? Uhum. A primeira clínica de vocês? Primeira clínica. Do doutor Alexandre e da doutora Karine? É uma sociedade, né? Nós somos 5 sócios, eu, a minha esposa, a doutora Thaís Feitosa, o doutor Alexandre Sampaio e a doutora Daniela Furlani. Né? Legal. Então somos 5 grandes amigos, né? Eu tenho o prazer de dizer que eu não tenho sócios, eu tenho amigos, né? Maravilha. Alguns deles inclusive amigos desde a época do Farias Brito, né? Como Sampaio, né? E a Daniela. Então, assim, é um prazer muito grande poder estar na clínica e conviver com essas pessoas como sócios. Legal. E o papo de marido e mulher, 2 psiquiatras dentro de casa? Olha, meu amor, eu acho que você está com uma certa tendência de transtorno. Não, nós somos terapeutizados. Né? A gente consegue lidar bem com isso. Né? São colegas, são sócios. Exatamente. E de muitos anos, né? Trabalhamos na mesma área, né? Enfim. Agora, o que você pode ter certeza é que lá em casa o que a gente menos fala é sobre psiquiatria. Também, né? Vamos fazer um detox, né? Detox de psiquiatria. Exatamente, né? Esse não é o nosso principal assunto do dia a dia. Valeu, pessoal. Tá, estivemos aqui com o Dr. Alexandre de Aquino, né? Quem quiser procurar no Instagram, Aquino Psi. Aqui no PC. PSI, né? De psiquiatra. Isso, né? Pronto. Aqui no PC. E no Centro da Mente, Clínica Centro da Mente. Joia. Muito bom essa aula. Tirei várias dúvidas aqui. Eu tô com muitas ainda. Eu tô na dúvida do que eu sou. Se eu tenho TDAH, se eu sou autista, se eu sou tudo. Muito bom, doutor Alexandre. Obrigado pela presença. Agradeço também, Pedro. Valeu, gente. Comenta aí, fala aí o que você achou desse episódio com o doutor Alexandre, deixa seu comentário, dá o like, né? Se inscreve no canal e também segue a gente lá no Instagram. Não é isso, Pedrão? Exatamente. Tudo Atos Podcast oficial, trabalho nenhum de achar. E aí segue o Dr. Alexandre também para estar acompanhando e quem sabe tirando mais dúvidas, né? Valeu, pessoal. Abraço, tchau.